Senhoras e senhores, boa noite. Em nome das Faculdades Adamantinenses Integradas, iniciamos neste momento a solenidade de abertura do terceiro Encontro Nacional do PIBID-FAI e do primeiro Festival Didático-Cultural do PIBID-FAI ano 2015. Os eventos têm como objetivo possibilitar o exercício da experiência didática e aperfeiçoar a habilitação de docentes para a educação básica, bem como intensificar a integração de bolsistas e PIBIDs para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Queremos saudar a todos presentes e convido para compor a mesa o excelentíssimo prefeito do município de Adamantina, Ivo Francisco dos Santos Júnior. Convido o excelentíssimo senhor professor doutor Wendel Kleber Soares, vice-diretor da FAI. Convido a excelentíssima senhora professora doutora Fúvia de Souza Veronês, diretora acadêmica da FAI. Da mesma forma, eu convido o excelentíssimo senhor professor doutor Orlando Antunes Batista, coordenador institucional do PIBID-FAI. Convido o ilustríssimo senhor professor doutor Mars Délcio Cardim, coordenador de gestão de processos educacionais do PIBID-FAI e presidente da comissão organizadora dos eventos. Convido ainda a excelentíssima senhora professora mestre Simone Leite de Andrade, coordenadora de gestão de processos educacionais do PIBID-FAI. Convido ainda o coordenador geral de programas de valorização do magistério da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e conferencista da noite, professor doutor Helder Eterno da Silveira. Feito então a composição da mesa, eu convido a todos para em pé e com respeito a entoarmos o hino nacional brasileiro. Figlio di Pirata
Queremos registrar e agradecer a presença também do coordenador pedagógico, professor doutor Enio Garbellini, e também da professora Vera Cazu, dirigente regional de ensino. Em nome da professora Vera, nós agradecemos também os demais diretores das escolas. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais e municipais, a qual o PIB-DIFAI atua: Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Junqueirópolis, Mariápolis, Lucélia, Inúbia Paulista, Oswaldo Cruz e Tupã. Aos coordenadores de área, supervisores e bolsistas de iniciação à docência do PIB-DIFAI e de outros PIBIDs do Brasil. Aos demais professores e alunos, aos servidores, à imprensa e à comunidade aqui presente, o nosso muito obrigado. Nesse instante, então, convido para fazer o uso da palavra o excelentíssimo prefeito do município de Adamantina, Ivo Francisco dos Santos Júnior. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar o Wendel, vice-diretor da FAI, na pessoa de quem eu saúdo também todos os professores da FAI aqui presentes. O Helder, o professor Helder, do Ministério da Educação, representando aqui. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês por uma reunião como essa, que é da maior importância para vocês que estão fazendo licenciaturas, e dizer que a Adamantina está de portas abertas, não só para Adamantina e região, mas também para 7 estados, né, que aqui estão presentes e fazendo dessa reunião ter realmente um caráter nacional. PIB-DIFAI tem um caráter nacional, como vocês estão se propondo a fazer. E então eu quero dizer que realmente nós estamos muito satisfeitos com a presença de vocês e tenham uma boa noite de aprendizado. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o vice-diretor, professor doutor Wendel Kleber Soares. Boa noite, prefeito municipal Ivo Santos. Boa noite aos meus colegas professores, professor Delcio, professora Simone, professora Fúvia, professor Orlando e nosso conterrâneo aí, o Helder. Seja bem-vindo na nossa instituição. Cumprimento aqui a nossa dirigente, dona Vera Cazu, assim, em nome de todos os professores, diretores, coordenadores de toda a rede estadual. Cumprimento aqui também os dirigentes das instituições municipais e, claro, todos vocês que abrilhantam a nossa faculdade, que está fazendo a licenciatura acontecer em nossa faculdade. Então, em nome do professor Márcio Cardim, que não pôde estar hoje aqui neste evento, ele assumiu o compromisso que amanhã ele estará aqui com vocês, já tinha uma agenda aí hoje. Venho falar para vocês que o nosso diretor, Márcio Cardim, sábado, um decreto do governador Geraldo Alckmin, ele foi reconduzido por mais 3 anos dentro do Conselho Estadual de Educação. Então, o diretor ficou por 3 anos e ele tem mais essa etapa aí por 3 anos, isso fruto do trabalho que ele vem desenvolvendo dentro do Conselho. E isso para a gente engrandece muito, não só para a FAI, como também para as 30 instituições que nós temos no estado de São Paulo. E com certeza esse projeto, esse PIBID, né, dentro da nossa instituição, é o maior projeto que até então está em pleno desenvolvimento, Helder. Creio eu que esse projeto, se não existisse, muito das licenciaturas hoje não estaria aqui presente. Temos fato que quando assumimos a gestão, o curso de matemática, o curso de história, o curso de geografia, eram cursos que não formavam a turma. E com esse projeto PIBID, que alavancamos em 2012 e 2013, podemos resgatar as licenciaturas, que é o foco primordial para toda a educação básica.
porque a gente almeja medicina, almejamos engenharia, almejamos direito, enfim, qualquer graduação, mas se não tiver nós, professores, lá na base, né, se tiver os professores na base, vocês, licenciaturas, nós não teremos essas profissões. Então, a licenciatura, Helder, tem que ser valorizada e muito, porque eu não tenho os dados estatísticos, mas algumas carreiras nós podemos ver que há falta de profissionais, tanto na rede estadual como na rede privada de ensino. Hoje, eu dou um exemplo, se você pegar professores de física, graduado mesmo em física, hoje nós já temos problema no Brasil, né? Então, quando houve essas contenções de despesas, de cortes, né, nós sempre pensamos, por que cortar alguma coisa da educação? A educação é a base de um país. Então, faço um apelo a Vossa Senhoria, que se tiver que fazer mais algumas coisas, eu sei que nós estamos passando por um cenário, uma crise muito difícil, mas não corte, mantenha o que tem, porque eu tenho certeza que você estará fazendo juntamente lá com o ministro da Educação, você vai fazer um papel primordial, e é o papel que a FAI vem fazendo hoje, não somente a Adamantina, mas para um contexto regional, ou seja, hoje a FAI é um polo onde nós temos alunos de diversas localidades, de diversas cidades aqui, e esses alunos e esses estudantes são eles que estão indo aí para a rede estadual, são eles que estão desenvolvendo a educação básica aqui na nossa região. Apesar de estarmos afastados do estado de São Paulo, aqui na ponta, né, mas nós, graças a Deus, nós temos a FAI, e a FAI faz esse desenvolvimento regional aqui nessa ponta do estado de São Paulo. Bom, dando continuidade aí, eu queria apresentar alguns dados. Bom, o terceiro encontro nacional, as bolsas de iniciação à docência, quando nós começamos aqui, ó, em 2012, 2013, nós tínhamos aí apenas os cursos de licenciatura em Biologia, Educação Física, História, Matemática, Pedagogia e Psicologia, com os 30 bolsas. Com o trabalho que foi realizado aqui, por essa equipe que está aqui hoje, os professores, os seus gestores, nós conseguimos agora para 2014 e 2018, né, esse total de bolsas de estudo aí dentro dos cursos. 60 Biologia, duplicamos, 40 Educação Física, 40 História, duplicamos Matemática, Pedagogia, 80 bolsas, Psicologia, 80, Geografia, 20 e Interdisciplinar, 60. Então, em 2012 e 2013, nós estávamos com 180 bolsas, e hoje aí nós estamos aí com 440 bolsas, né, nessa projeção de 2014 a 2018. As bolsas de coordenação, nós tínhamos aí supervisor, 36 bolsas, hoje nós estamos com 88. Coordenador de área, nós estávamos com 6, hoje nós estamos com 22. Coordenador de gestão, havia 1, e hoje nós temos 3. E coordenador institucional, né, continua o professor Orlando. E nós tínhamos aí 44 e passamos a 114. Um total geral aí, um crescente, né, de 554 bolsas. Bom, quando nós trabalhamos em 2012 e 2013, nós trabalhávamos somente com a cidade de Adamantina, o município de Adamantina, onde nós trabalhamos com as 3 escolas municipais e com as 3 escolas estaduais. Com essa abertura agora, nós já estamos atacando em 7 municipal e 17 estadual, onde cidades circunvizinhas hoje faz parte do projeto. Temos aí, em 2012, como eu citei, somente um município que era Adamantina, e hoje nós temos 9 municípios. Então, nós temos aqui Pacaembu, Junquerópolis, Flórida Paulista, Adamantina, Lucélia, Oswaldo Cruz, Mariápolis, Inúbia Paulista e Tupã. Todas as cidades circunvizinhas. A mais distante aqui, para o senhor localizar, a cidade de Tupã, que está aí em torno de 70 quilômetros, onde também nós desenvolvemos um projeto, e onde também nós recebemos vários alunos das nossas licenciaturas. Bom, para o terceiro encontro, né, nacional, nós temos aí um total de 149 trabalhos inscritos, sendo 20,1% de outras instituições. E
a grande concentração, os alunos nossos aqui da FAI, com 79,9%, aproximadamente 80%. O total de autores são 628, né? Outras instituições representam 10%, e a FAI aí, um total de autores, 90%. Né? E essas são as instituições com trabalho escrito, né? As instituições participantes. Gostaria de verificar dentro da plateia, além dos alunos da FAI aqui, outras instituições estão presentes, por favor? Pode levantar a mão aí. Vocês são da onde? FEB? FEF. Sejam bem-vindos. Essa semana, sintam-se em casa e procure aproveitar ao máximo, tá? E temos aí sete estados que estão participando este ano, né? Acre, Rondônia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que são os estados onde tivemos trabalho inscritos. E temos aí o primeiro festival didático-cultural que a FAI está realizando, onde nós temos aí um total de 34 obras e está separado por gênero: artes visuais 6, musical 9, dança 5 e literatura 14, que estará sendo apresentado aí na sexta e sábado, né, dentro do PIBID. E temos aí envolvidos 126 bolsistas do PIBID e 447 alunos do ensino fundamental e médio dentro desse projeto. Então, nós agradecemos de coração o apoio que a CAPES nos tem nos dado. Eu tenho certeza que isso vem gratificar muito a nossa instituição e principalmente todas as nossas licenciaturas. Como eu disse no começo, é o maior projeto que a instituição obteve em toda a sua história. E creio eu que o trabalho que está sendo desenvolvido, não somente pelos gestores, pela dirigente que nos dá todo o apoio, pelos secretários municipais, por todos os professores, os coordenadores de áreas, supervisores e todos esses alunos docentes que levam esse projeto a sério, eu tenho certeza que a FAI fará um bom trabalho na educação de base. Então, eu desejo a vocês uma boa semana, um bom evento, uma boa apresentação de trabalhos, participem mesmo até no sábado, e eu declaro aberto o terceiro encontro nacional do PIBID-FAI. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o professor doutor Orlando Antunes Batista, coordenador institucional do PIBID-FAI. Boa noite. Com imenso prazer, nós estamos aqui no terceiro encontro. Hoje é um dia de felicidade, porque eu estou cumprindo um objetivo que eu tracei quando me encontrei com o professor doutor Helder Eterno da Silveira, em Brasília. Eu tracei comigo mesmo um objetivo de tê-lo aqui no PIBID. E hoje eu estou satisfeito, realizado. Nós estamos iniciando hoje uma semana de ciência. A experiência é o núcleo do progresso. Sem o trabalho na educação, não conseguiremos dias melhores para a nossa infância, a adolescência e a segurança do país. Então, nesta noite, eu quero unir o meu objetivo inicial com o dos senhores. E já estamos aqui com novas ideias para o 4º Encontro Nacional do PIBID-FAI. Aqueles que vão estar aqui e vão presenciar a sequência dos trabalhos, prestem bastante atenção, porque está nascendo aqui, desculpem, o PIBID do futuro. O professor Helder Eterno da Silveira
sabe que nós não tiramos férias e trabalhamos dia e noite aqui nesse PIBID. Então, nós procuramos aqui hoje deixar mais um testemunho do que é a união dos gestores, dos coordenadores de área, supervisores, bolsistas, dirigentes estaduais e municipais de ensino, secretários e prefeitos. Ninguém fechou a porta na região para o PIBID-FAI. E nas visitas às escolas, nós tivemos sempre a porta aberta e contínuos convites à expansão. E eu deixo essa missão aqui para o professor Dr. Hélder Eterno da Silveira, para levar esse pedido a Brasília. Precisamos expandir o número de bolsas em todos os níveis. E a qualidade deve ser o padrão. E, no sentido de qualidade, o PIBID-FAI está aqui de pé, aguardando um retorno desse objetivo, desse anseio. O PIBID-FAI não vive de utopia, vive de ciência, vive de experiência, vive de trabalho. Então, essa semana, nós queremos deixar aqui o testemunho em relação ao primeiro e ao segundo encontro, que estamos indo tranquilamente, de peito aberto, para o futuro, trazendo o futuro ao nosso encontro, para que ele venha e nos dê segurança, paz e harmonia. É disso que a instituição chamada escola precisa. E sem ciência não será possível. Mas, friso, professor Hélder, não se esqueça, leve o nosso pedido de expansão de bolsas para que nós possamos reabrir aqui o curso de letras, que é o meu grande objetivo, que por enquanto está sufocado, mas eu venho para lutar. Eu estou aqui para trabalhar pela educação. Então, muito obrigado pelo comparecimento, pela atenção, pelo desvelo dos trabalhos, tá? Então, nós vamos aqui fazer uns anais para o terceiro encontro, diferente, evidenciando o progresso na ciência. A FAI está no oeste, mas está aberta para a ciência. E nós vamos dar aqui o exemplo de que a vida da pátria começa no município. E esse município tem um nome, Adamantina. Muito obrigado. O conferencista da noite, professor doutor Hélder Eterno da Silveira, possui graduação em Química, licenciatura em Bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Educação para a Ciência, Faculdade de Educação, mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Educação pela Unicamp, com estágio de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia, seção de História da Ciência da Universidade Nova Lisboa de Portugal. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador-geral de Programas de Valorização do Magistério, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino de ciências, discutindo principalmente a formação de professores, política pública de formação de professores, ensino de química, avaliação de material didático e história da ciência. Então, passo a palavra ao conferencista, que vai proferir a conferência intitulada A Formação de Professores no Brasil e o PIBID, para onde ir? Com vocês, vamos receber com aplausos o professor doutor Hélder Eterno da Silveira. Boa noite. Primeiro eu quero dizer da minha alegria em estar aqui. Orlando, eu não sou tão formal quanto parece, eu não me aterei às formalidades. Eu quero me sentir em casa
E desde que eu cheguei aqui em Adamantina hoje, eu me senti muito em casa, fui recebido pelo professor Márcio, a quem eu cumprimento, faço referência. E de modo muito carinhoso, vocês me deixaram muito em casa e eu estou em casa e é assim que eu quero me sentir aqui na instituição. Agradeço a todas as solicitações. Eu acho que esse movimento, Orlando, ele é mais do que necessário para o país quando nós pensamos em educação pública de qualidade. E é disso que nós estamos falando. Obviamente que eu não quero dizer aqui de um programa do PIBID, da formação de professores, nem tampouco da educação que nós pretendemos. Não. Eu quero dizer do projeto de sociedade que nós temos e queremos ter, e que obviamente passa por tudo isso, pela educação, pela formação de professores, por uma boa estruturação de formação profissional que se dá numa instituição tal qual a FAI, e também tentando superar e visando superar as carências, as fragilidades que nós temos da nossa própria humanidade. Eu digo que o Brasil e o mundo não vivem numa crise na educação. A única crise que nós vivemos, e que dela surgem outras tantas, é a crise de valores, que faz com que o ser humano perca a centralidade de qualquer ação e de qualquer política pública. Quando o humano não está no centro, não está no foco da ação pública, da política pública, da política privada, da sociedade, não se faz educação para o humano, não se faz saúde para o humano, não se faz habitação para o humano, não se cuida da casa deste humano, tal qual dizia já o Papa Francisco. O ser humano vive uma crise de valores profunda. E uma crise de valores que tem impactado fortemente aquilo que nós somos como sujeitos, como seres humanos, e fazendo com que nós percamos a centralidade das ações e a centralidade das questões políticas e das questões educacionais. E é desta crise e desta sociedade que eu quero fazer referência hoje aqui. Óbvio que pego uma porção desta crise de valores e o efeito dessa crise de valores que se dá no processo educativo, nas escolas de educação básica, na formação profissional, na formação de professores. Vou falar especificamente deste impacto, mas poderíamos falar de outros impactos que se dá quando alguém morre numa fila de um SUS, de um hospital público. O problema não é a saúde, o problema é que aquele humano parece que não é humano, e a ele não se destina uma boa política de saúde. E matamos muitas pessoas também nas salas de aula, quando nós não elaboramos uma política educacional que alcance aquele sujeito que está na sala de aula, que não enxerga aquele sujeito que está na sala de aula, ou que o enxerga apenas como um número, mais um, como uma contagem. Eu me lembro uma época, eu dava aula nas escolas em Minas, e teve uma política estadual que precisava-se, em função do recurso que era destinado à educação, fundir turmas. E a gente falava que contavam-se as cabeças. A gente chegava um supervisor, um superintendente na escola, contava quantas pessoas tinha nas turmas, e à medida que contava, não, essa turma aqui não pode existir, vamos fundir as turmas. E eu brigava muito à época, dizendo que nós não somos um número, nós não podemos ser vistos como números, nós temos identidade. E tendo identidade, precisamos, em respeito a essa identidade, a esta humanidade, precisamos ser vistos e construir políticas que se voltem a esta identidade, a esta humanidade. Queria que você avançasse, por favor. Então, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui em Adamantina. Orlando já tinha me convidado, esse convite chegou 1 ano atrás. O PIBID no Brasil são 284 instituições, mais de 312 projetos,
e a gente viaja esse país como um todo. E ao final são muitos compromissos que a gente tem, mas eu vim com o coração aberto e com muito prazer eu estou aqui. Queria ficar com vocês ao longo da semana, mas infelizmente eu não consigo, porque existem outras demandas em Brasília que a gente tem que atender. Me pediram para falar de formação de professores, uma vertente pequena desta crise de valores que nós estamos vivendo. E ainda falar especificamente do PIBID, onde que estamos e aonde queremos chegar a partir desse programa. Vou tentar fazer um contexto geral aqui. E eu falava isso para a Vera, uma querida colega que eu conheci hoje, que espero estreitar amizades e construção de boas políticas públicas. Eu sempre tento identificar bons parceiros para, ao final, a gente estabelecer um diálogo profundo. Gostei da defesa que ela fez com relação ao currículo, às práticas educativas das escolas que ela gerencia aqui na região. Isso é muito importante. E eu dizia para ela algo aqui no começo da nossa conversa, que não existe sucesso para nenhuma política pública se não passar obrigatoriamente pela formação de professores. A política de livro didático ela é extremamente importante dentro do Ministério da Educação. Produzir livros didáticos para dar suporte aos professores. Produzir instrumentos didáticos para dar suporte ao professor. Mas não adianta. Se o professor tiver o melhor livro didático, a melhor escola, o melhor currículo, o melhor salário, inclusive, a melhor infraestrutura, inclusive, mas este professor não tiver a melhor formação, dificilmente o processo educativo seria muito diferente daquilo que é hoje. O sucesso da política pública, seja ela qual for, necessariamente passa pela formação de professores. Isso traz a esta casa, a FAI, uma responsabilidade muito grande. E as instituições formadoras e as escolas de educação básica, uma responsabilidade gigantesca com relação à atuação na formação de professores. Eu tenho dito que tem muita gente fazendo formação de professores no Brasil. Muitas instituições, faculdades, centros universitários, universidades. Mas fazer formação de professores não é para amadores. E tem muito amador fazendo formação de professores. Não é trivial a formação de professores, como nós pensamos aí há muito tempo. Não é trivial lidar com sujeitos, com pessoas, como nós pensamos há muito tempo. Ensinar matemática implica conhecer muita matemática. Eu até digo que ensinar matemática implica conhecer mais matemática do que os matemáticos conhecem de matemática. Implica conhecer outros, ou ter domínio de outros conhecimentos que vai nos ajudar a entender a complexidade do pensamento desse ser humano, para que ele desenvolva o pensamento matemático, o pensamento científico, o pensamento artístico e desenvolva todas essas habilidades. Não adianta e não pode ser diferente, e não é diferente. Formar professores implica em conhecimentos extremamente complexos. E quando eu trago essa pequena tela, eu quero dizer que nada, seja o livro didático, a infraestrutura da escola, os estudantes, as políticas públicas, elas precisam olhar para os professores como fundamentais no processo educacional. É para baixo. Muito bem. Ok. Quer dizer, então, que o agente transformador da mudança educacional é o professor, é a professora que atua nas escolas, que atua na educação. Infelizmente, nós ainda temos algumas representações sociais da docência muito, eu vou dizer assim, muito tacanhas ou muito frágeis. Eu vou falar logo depois de alguns números. Primeiro, formar professores ou ser professores não é uma missão que se recebe de Deus. É uma profissão. E não é uma vocação. Nasci com um dom para ser professores. Obviamente que é inegável que os estímulos da infância, na casa da gente, dos pais, influenciam sim a inclinação que nós temos para as carreiras. E aqui tem um grupo da psicologia que eu gosto muito e que eu tenho
tentado trazer fortemente para o campo da psicologia educacional, e precisamos da psicologia como um conhecimento necessário ao exercício da docência, mas nós não podemos pensar que um sujeito que teve uma determinada inclinação familiar, uma educação familiar que o possibilitou desenvolver habilidades ou conhecimentos lá na primeira infância e que depois, a posteriori, foram aproveitados para o exercício da docência, que isso implica uma vocação ou que isso implica uma missão, um chamado divino. E a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos formando professores. E o discurso do chamado ou da vocação, muitas vezes na docência, é também o discurso da desvalorização. E isso me preocupa. Ao mesmo tempo, precisamos pensar no reconhecimento da profissão. É lamentável as imagens que nós fazemos da escola pública no Brasil. Quem é que estudou em escola pública? Levanta a mão, por favor. Ó. Dá uma olhada, fica de mão levantada e dá uma olhada aí a vocês como um todo. Talvez aqui eu classifico 90% das pessoas ou mais, não sei, vou pensar assim, eu não sou da matemática, mas 90% aqui veio da escola pública. Se a escola pública brasileira estivesse tão ruim assim, esta sala não estaria lotada de pessoas oriundas da escola pública. A escola pública está frágil, porque a educação no Brasil é frágil. E não é a educação pública que é frágil, a educação é frágil. E ela sofre com as fragilidades da falta de ação e da materialização das políticas públicas, às vezes muito mais do que da falta de recurso. Às vezes muito mais do que da falta de pessoas que sejam criativas e que estão na educação básica. Nós temos excelentes professores da educação básica que atuam e que constroem e que produzem o seu próprio conhecimento, um conhecimento que muitas vezes não consegue ser sistematizado em função do dia a dia e em função do trabalho desse professor, que é sempre muito cheio, com muitas coisas. O professor é uma das poucas profissões em que ele desenvolve um trabalho dentro da escola, dentro da sala de aula, nos tempos específicos de preparação e ainda muitas vezes em casa. O médico, ele também, obviamente, ele faz algum trabalho fora, principalmente de estudo, mas trabalho do ponto de vista de pensar, de planejar, de propor estratégias de todas as profissões, isso está muito ligado à docência. Quantos professores aqui não levam para casa o material para corrigir, para elaborar, as provas para fazer, e isto implica em horas a mais daquilo que nós já fazemos dentro da sala de aula, dentro da escola. Os professores de redação, eu tenho uma irmã que é professora de redação, meu Deus, o acúmulo de trabalho que ela tem, e ela é muito dedicada em corrigir, tal qual o Orlando aqui, em corrigir com muito cuidado as redações, e ela tem um trabalho gigantesco em sala de aula e fora da sala de aula, na casa dela, e também muitos professores têm esse trabalho muito grande. E a representação social que se tem do professor, infelizmente, não é a melhor representação social. Eu volto a afirmar aquilo que, se eu não me engano, foi você quem disse, que a docência é a base para toda e qualquer profissão. Nós e temos que tomar cuidado com o círculo vicioso que se dá no campo da formação de professores. Às vezes uma formação de professores ou uma formação mal construída de professores, leva também uma formação dos seus formandos mal estruturada e que vai levar uma formação profissional se tornar frágil, e a nossa sociedade ela não se constrói se esse círculo for alimentado. E se a base da formação profissional, que são os professores, e aquilo que eles produzem, porque eles produzem conhecimento didático, conhecimento pedagógico, conhecimento sobre currículo, conhecimento sobre a escola. Se esse conhecimento não for valorizado da maneira que precisa ser valorizado. E obviamente quando eu falo de reconhecimento, não estou falando só do reconhecimento do tapinha nas costas, vai lá e vai ser feliz e vai ser professor. Falo do reconhecimento em todas as suas dimensões. É o reconhecimento salarial,
O Brasil ele avançou conseguindo um piso salarial para os docentes. Muitos países não têm este piso, o Brasil tem, mas ele ainda é insuficiente para o exercício da profissão. Uma das metas, a meta 17 do Plano Nacional de Educação, coloca a equiparação salarial dos professores com relação a outras profissões de mesma qualificação. Isso é mais do que urgente para o país. Um Brasil que não investe, que não paga bem professor, não vai ser um país que vai se desenvolver. Lamento. Não existe desenvolvimento social, não existe desenvolvimento econômico, não existe desenvolvimento de nenhuma natureza que não passe pela valorização da escola, do professor que está lá na escola. E valorização não é, repito, tapinha nas costas e vá lá, vá fazer porque Deus vai te ajudar. Não é isso. Valorização é também reconhecimento salarial deste professor, e é uma luta que nós precisamos empreender. E empreender num coletivo também, e aí novamente traz uma responsabilidade para a formação e para os centros universitários e para as instituições de ensino superior, que é uma responsabilidade muito grande. Como que nós podemos formar professores que consigam estabelecer um conjunto de saberes específicos para o exercício da docência e que também hajam resistindo a esses mecanismos de desmantelamento do processo educacional? É disso que nós estamos falando. Os países que têm um corpo docente muito bem estruturados são países perigosos, porque nós somos uma classe perigosa para a sociedade, porque é uma classe pensante, uma classe que induz o pensamento, a reflexão, a praxis do pensamento, e isso é muitíssimo perigoso para qualquer sociedade. Lamentavelmente, quando nós vemos a crise política e a crise econômica e a corrupção que está posta hoje na política brasileira, em muitos setores, em muitos campos, isso também passa, e isso é fruto de um processo educacional que não foi devidamente respeitado, valorizado, e um professor que não foi devidamente reconhecido, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista salarial. Se tivéssemos uma sociedade em que os professores fossem os protagonistas e os agentes dessa transformação, dificilmente nós chegaríamos nesta crise que, infelizmente, nós chegamos. E a desvalorização, muitas vezes, e muito cuidado com isso, a desvalorização da docência é também a desvalorização da mulher no Brasil. Dos mais de 2 milhões de funções docentes que nós temos no Brasil, mais de 60% são de mulheres. As mulheres são responsáveis pela educação no Brasil e em muitos países do mundo. E não reconhecer a docência pode indicar que não estamos reconhecendo as mulheres, e aí é um problema de gênero muito sério que nós temos também no Brasil. A desvalorização da mulher. E isso nós precisamos nos contrapor. Esta instituição, Orlando, precisa pautar estas questões, porque em várias sociedades a mulher continua e é desvalorizada, tanto do reconhecimento também salarial, comparado aos homens, quanto do reconhecimento social, como se fizessem algo menor. E lamento dizer, quem segura a educação são os homens, com certeza, mas quem segura a educação no Brasil são as mulheres. E a qualidade educacional do Brasil, se ela ainda existe, como eu questionei há pouco tempo, é porque nós temos um rol de pessoas pensantes e que se integram e com uma alta sensibilidade, que é a sensibilidade feminina, a sensibilidade que os homens precisam também adquirir. E isso nós adquirimos também na formação. Muito bem. Deixa eu avançar aqui para não... Mas então quem é esse professor? E de onde vem esse professor? Falávamos aqui de um processo de formação. Primeiro, a formação ela precisa se dar considerando a complexidade do processo de formação.
Falava hoje também para a Vera, rapidamente, eu e Vera tivemos uma boa conversa aqui, eu me identifiquei muito com ela. Quero voltar, Vera, para conhecer as suas escolas. Às vezes nós esperamos do professor mais do que esse professor pode oferecer. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. A educação não acontece só na escola. A educação acontece na família, e tem uma educação que é da família, que é do pai e da mãe. E nós não podemos, e hoje, não sei se foi você ou o Márcio que me dizia, Wendel, acho que foi você, a aproximação da instituição, da FAI, com a comunidade. O quanto isso é importante. E com a escola, eu percebi essa relação, esse namoro que vocês têm com as redes, isso é fundamental. Porque nós precisamos da educação familiar como educação primeira. E aquilo que se ensina na família, obviamente, serve como uma base da prática educacional da escola, mas não vai ser ensinado pela escola. Aquilo que se ensina na igreja, nos centros religiosos, nos espaços religiosos, a linguagem que é utilizada naquele espaço e constitui esse sujeito necessário para o desenvolvimento de uma sociedade. Agora, não é na escola que nós vamos reproduzir a linguagem religiosa ou a linguagem da família. E não é na família que nós vamos reproduzir a linguagem da escola. Tudo isso compõe um conjunto e um misto de educação e do processo educativo. O que eu quero dizer, de fato, é que nós temos que parar de esperar que as pessoas sejam super professores, super professoras e deem conta de coisas que são inerentes à família, que são inerentes ao processo formativo religioso, que é inerente à participação dela na comunidade, no bairro, nas entidades, nos grupos de convívio social que ela vive. Nós não podemos querer fazer com que o professor seja pai, mãe, psicólogo. Não podemos fazer isso, que nós adoeceremos. Nós estamos adoecendo porque queremos demais do professor. E aí às vezes esse professor perde o foco. Ele está ali para ensinar matemática e ele não sabe mais o que ele ensina, porque a gente espera tanta coisa desse professor. E eu não estou dizendo que o professor não precisa ter um conhecimento afetivo ou não precisa se pautar por uma matriz afetiva na relação interpessoal. Nós precisamos de conhecimentos cognitivos, instrumentais, pedagógicos, didáticos, conhecimentos socioemocionais para lidar com a docência e mais, digo mais, conhecimentos políticos para lidar com a docência. Tudo isso articulado numa escola que tem um trabalho com médico, que tem trabalho com psicólogos, que tem trabalhos com terapeutas ocupacionais, como dizia a Vera. A escola é um lugar intersetorial. Mais do que interdisciplinar, é um lugar intersetorial. E a educação é um lugar intersetorial. E eu temo muito quando os discursos falam que o professor tem que ser o pai e a mãe desse estudante. Muito cuidado com isso. Nós temos que ensinar matemática, sim. Temos que ensinar português. Temos que ensinar ciências. Obviamente, que ciência queremos ensinar? Que matemática queremos ensinar? Não é qualquer matemática, não é qualquer ciência, não é qualquer conhecimento que nós estamos ensinando. É um conhecimento pautado por valores, pautado pela ética, pautado pela relação prática daquele conhecimento. Nós não podemos ficar ensinando uma matemática que seja só abstrata, uma ciência que seja abstrata e que não alcance a realidade do dia a dia daquele sujeito. Esta é a ciência que a escola ensina, ou deveria ensinar, uma ciência que seja calcada na realidade, no cotidiano, no dia a dia, para que esse sujeito aprenda a fazer perguntas, questione tudo aquilo que está à sua volta. E um conhecimento e uma formação que se dê na complexidade e na diversidade de práticas formativas, de modo que esse sujeito, professor de geografia, conheça muito de geografia, conheça outros, ou tenha acesso a outros conhecimentos, mas saiba exatamente o que fazer quando encontrar uma criança que tem algum tipo de deficiência, ou uma criança que tem algum problema de aprendizagem, que ele vai precisar saber onde e como recorrer.
Precisamos provocar uma formação que leve à autonomia. E a formação, ela precisa avançar na complexidade e em níveis crescentes de complexidade que leve à autonomia. Imagine um médico que vai abrir um paciente. Não dá tempo de ele abrir o paciente. Depois que ele abriu, ele vai lá no livro, vai ler o livro, para saber o que ele vai fazer, para depois ir lá. Não dá tempo. O professor, ele precisa ter autonomia de pensamento, autonomia de ação, de gestão do tempo, espaço, aula, da relação dele com ele mesmo, dele com o conteúdo, dele com o aluno, administrando as tensões que acontecem em sala de aula. E quando eu falo tensões, não são as tensões de questões comportamentais, não é disso que eu estou dizendo, são as tensões dadas pela relação com o conteúdo, aluno-aluno, estudante-professor. Imagina um professor recém-formado, quando ele entra em sala de aula, infelizmente a política de professores ingressantes no Brasil ainda é muito frágil, mas esse professor que entra em sala de aula, ele tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é novo, ele tem muita dificuldade de lidar com o conhecimento empírico de fato, com a sala de aula, com o dia a dia, e a esses professores e professoras são dadas as turmas ditas, entre aspas, mais difíceis ou que implicam um nível de complexidade muito grande. Há quase que uma inversão. Dificilmente um médico recém-formado pega casos muito complexos do campo da medicina, ele vai desenvolvendo essas aprendizagens. Mas os professores, eles pegam as turmas ditas mais complexas. E sem um acompanhamento, muitas vezes, desse grupo intersetorial que daria suporte ao professor. E aí depois nós não sabemos por que tantos desistem no início da docência, da prática da carreira. A gente precisa pensar a formação num contínuo e em níveis crescentes de complexidade e que leve à autonomia do pensamento para que a gente não deixe morrer pessoas no processo educacional e tantos que vão passando e que não desenvolvem as aprendizagens necessárias. Professor, e aí toda formação precisa passar pela ética, que é algo que nós não discutimos ou pouco discutimos nos processos formativos, e também pela responsabilidade social. Toda e qualquer profissão, poderia dizer disso aqui para todas, mas dentro da docência, a ética e a responsabilidade social muitas vezes foram deixadas de lado. O que é ética, o que é ético no exercício da nossa profissão? Se a gente pegar o direito, e aqui parece que tem curso de direito, não tem? O curso de direito, eles têm os seus manuais de ética. A ética é algo que desde qualquer currículo de direito está ali presente. Não necessariamente a ética está presente em currículos de formação de professores. Aqui está, não sei. Talvez não. Então, em poucas universidades a gente discute ética, ética na docência, ética na sala de aula, ética na interação professor-aluno, ética na interação professor-supervisão, direção, ética. O que é ética para a docência? E talvez, quando nós pensamos na reformulação dos projetos pedagógicos, o Conselho Nacional de Educação, ele autorizou um aumento da carga horária para a educação para a formação de professores de 2.800 para 3.200. A gente deveria inserir nos currículos de formação de professores o debate, a discussão da ética para o exercício da docência. Muito bem. Eu vou falar de alguns números aqui. E por que estou trazendo todas essas questões? Quero trazer isso daqui. Talvez vocês já conheçam esse mapa. Esse mapa é do Censo da Educação Superior de 2011, do número de pessoas que estão matriculadas na educação. Quem já me viu falar, talvez já me ouviu apresentar esse gráfico aqui. Se vocês olharem, 95% das crianças com 6 anos de idade estão matriculadas nas escolas de educação básica. Se você olhar o estado do Piauí, 99%, estado de São Paulo,
97% das crianças de 6 anos entraram na escola. Isso implica que o Brasil tem conseguido induzir a matrícula das crianças para a escola. Uma coisa é induzir a matrícula. Aí eu falava com as minhas colegas da educação infantil. Outra coisa é a formação do professor da educação infantil. E nós relegamos isso quase que a terceiro ou quarto plano. A pedagogia precisa olhar a formação do professor que atua nas séries iniciais na educação infantil. Sem isso, temo de ser morta a pedagogia, ou de estar morta a pedagogia. Nós criamos um programa na CAPES, de formação de professores de educação infantil, tentando induzir determinados conteúdos para discutir a formação desse professor de educação infantil, desde os materiais didáticos até mesmo a própria atuação deste professor. Exigem conhecimentos muito complexos atuação com crianças, e não é de menor valor atuar na educação infantil quando comparado a dar aula no doutorado. Nas universidades, grandes universidades, as pessoas acham mais bonito ou mais importante dar aula no doutorado. Eu dou aula no doutorado na minha instituição. É muito mais fácil dar aula no doutorado que dar aula na educação infantil. Exige muito menos de mim dar aula no doutorado do que dar aula na educação infantil. E por isso o professor de educação infantil tinha que ganhar mais do que quem dá aula nos doutorados dos programas de pós-graduação pelo Brasil afora. Então, se nós olharmos aqui, o Brasil consegue corrigir a questão das matrículas na educação infantil. Mas vamos avançar neste gráfico aqui. Lembra de Piauí, em que 99% das crianças estavam matriculadas? Eu vou pegar o Piauí. As crianças, à medida que vão avançando no processo da escolarização, acho que eu estou na frente, crianças de 12 anos de idade do Piauí, daquelas 99%, apenas 57,5% permanecem nas escolas de educação básica. Há uma evasão muito alta que a gente tem que olhar e analisar à luz, obviamente, das questões regionais e de uma série de outros fatores. Se olharmos ainda mais e compararmos com crianças de 16 anos que concluíram o ensino fundamental no Brasil, nós temos essa realidade. Vou pegar ainda Piauí. 46% dos jovens concluíram o ensino fundamental. Se a gente avançar para o ensino médio, nós vamos perceber que 31% dos estudantes do Piauí, peguei o caso do Piauí, poderia ter pegado o caso de São Paulo, estão com 19 anos, concluíram o ensino médio. 31% no Piauí, vamos pensar a média do Brasil. 48%, 50% dos brasileiros terminaram o ensino médio. Se a gente fizer um comparativo, olha só, estudantes de 6 anos, estudante de 12 anos, 16 anos e de 19 anos. Eu tenho duas preocupações. Me preocupam aqueles que ficaram aqui na educação básica. O que nós estamos fazendo com esses estudantes que permaneceram na educação básica? Isso é preocupante, obviamente, dentro das escolas, mas me preocupa muito mesmo os vazios, que nos diz muita coisa. Esse vazio, este vazio, este vazio e este grande vazio. Esses vazios são pessoas que não estão na escola, e que se não estão na escola, estão em algum outro lugar. Em algum lugar elas estão, no trabalho infantil, talvez, na exploração sexual, talvez, sendo violentadas de muitos modos pela sociedade. Se elas não estão na escola, podem fazer parte daquela estatística agora de nem trabalha, nem estuda. Onde estão essas pessoas? O Brasil tem uma carência profunda de professores. Nós não conseguimos ter professores qualificados para atuar em todas as séries da educação infantil. Também não temos professores qualificados para atuar em todas as séries do ensino médio. Se não temos, e se dobrarmos todo o nosso esforço de formarmos professores para
preencher esses vazios, talvez a FAI precisaria de pelo menos triplicar, quadriplicar o número de estudantes nos seus cursos de licenciatura para atender somente aqui a região, se nós aumentarmos esses quantitativos. Isso aí é um desafio muito grande. Veja bem esses números aqui. O Brasil ele tem 8.194 licenciaturas. São oferecidas 953 mil vagas de licenciaturas, não sei quantas estão aqui na FAI, mas um quantitativo dessas aqui da FAI. Olha que interessante, se inscrevem em cursos de licenciatura mais de 2 milhões de pessoas no país. Se matriculam, estou falando Brasil, 1.366.000, já preenche essas vagas. O problema parece que não é na procura, bem superior às vagas oferecidas. Ingressam de fato 491, olha onde está o problema, começa a aparecer o problema. Se são oferecidas 953 vagas, ingressam 491, aqui eu tenho talvez metade, um pouco mais da metade. Concluem 223 mil estudantes de licenciatura que potenciais professores. Porque desses 223 mil, agora vai ter uma variação, eu não trouxe esse dado aqui, cada área você vai ter uma porcentagem que se insere na educação. Em algumas áreas vai a 60%, 40%, 30% no caso da física, menos de 30%. Então, nem todos os formandos da matemática, da física, desses 223 mil, entram na escola. A gente vai encontrar muitos professores atuando em diversas outras áreas, tão importantes também, como um vendedor ou um call center, mas não no exercício da docência. E se a gente olhar que a responsabilidade das instituições ainda pelas esferas administrativas, as universidades federais, elas oferecem um quantitativo muito grande aliás, tem uma procura muito grande das licenciaturas. Mas o fato é que dos concluintes das universidades federais, apenas 30 mil vêm dessas instituições. E aqui eu coloco também os institutos federais. Se nós pegarmos as municipais, você tem essa porcentagem. O Brasil, a formação de professores acontece em instituições privadas. E existem muitas instituições privadas de excelência, outras nem tanto. Precisamos pensar a formação dos professores em todas as esferas. Eu não digo que as universidades federais possuem qualidade e as privadas não possuem, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é necessário um esforço muito maior das instituições públicas na formação de professores, porque dos 223 mil, 150 mil são oriundos das instituições privadas. Isso corresponde aqui em termos de porcentagem, talvez a 60% a 70%, eu não sei, se você puder fazer a conta rápida para mim, mas dá uma porcentagem muito alta, que vem das instituições privadas. Vamos lá. A situação dos cursos de formação de professores, e quando me pede para falar para onde ir, eu quero jogar a bola também para a instituição. Primeiro, a estrutura física. Parece que formar professores é algo trivial e qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve. Qualquer coisa não serve para o ser humano. Qualquer coisa não serve para a educação no país. Nós não podemos pensar assim. Mas um curso de medicina ele tem que ser altamente estruturado. Um curso de engenharia precisa ser altamente equipado com laboratórios, isso e aquilo. Um curso de pedagogia a gente pode fazer qualquer... Não. O curso de pedagogia ela vai precisar muito de tecnologias, e a gente tem que investir em tecnologia. Vai precisar de um material, de laboratórios de instrumentação, de laboratórios de produção de material didático, de laboratório de criação, de brinquedotecas, de laboratório de interação social. Nós precisamos de espaços que sejam adequados. Talvez a FAI
e aí é um desafio que eu também jogo, a FAI precisaria de e em parceria com as redes, de um colégio de aplicação, de um colégio que possa servir também como um suporte e uma base para a inserção e para a interação dos estudantes dos cursos de licenciatura. E digo mais, os cursos de licenciatura, eles precisam encontrar um ponto comum. Nós, na matemática, estamos formando professores e não matemáticos. Não se forma matemático em curso de licenciatura em matemática, como não se forma professor de matemática em curso de bacharelado em matemática. Não se forma professor de geografia num curso de bacharelado em geografia, também não se forma geógrafo num curso de licenciatura em geografia. Nós estamos formando o mesmo profissional, que é o docente, e que se integra na sua dimensão profissional, no exercício da profissão. E por isso nós precisamos devolver o aspecto pedagógico, a pedagogia de todos esses cursos. E o projeto pedagógico, ele precisa ser um projeto de pedagogia em química, de pedagogia em física, de pedagogia em matemática. É disso que nós estamos falando. De um projeto pedagógico que respeite a especificidade da profissão, que respeite a especificidade do exercício profissional. E que é o mesmo exercício profissional. Porque nós queremos que o professor entre na escola e faça um trabalho interdisciplinar. E muitas vezes a instituição formadora não possibilitou que o professor de matemática dialogue com o professor de biologia e com o professor de geografia na formação, e cada um está sendo formado no seu departamento, sem diálogo, sem comunicação, e depois a gente coloca ele na escola e fala: faça um trabalho interdisciplinar, e temos ainda, e cometemos o erro de depois criticá-los nas nossas pesquisas, porque não foi feito um trabalho interdisciplinar, e a escola não é interdisciplinar. Se a formação não for interdisciplinar, não existirá escola interdisciplinar. E por isso, o lugar da licenciatura na instituição, ele tem que ganhar uma outra característica. E precisamos vencer o hibridismo dos cursos de licenciatura. Um curso de licenciatura é curso de licenciatura. E temos que devolver a pedagogia desse curso de licenciatura e a discussão da formação de professores no curso de pedagogia, no curso de licenciatura. E nesse sentido, a aproximação com o campo e com o conhecimento da pedagogia é condição sine qua non para a formação do profissional. Não existe profissional de licenciatura, de fato, que tenha passado por uma formação só do conteúdo. Formar muito, saber muito conteúdo de biologia não te faz um bom professor de biologia. Da mesma forma, ter só o conhecimento pedagógico não te faz um bom professor de biologia. Essa conjugação de conhecimentos, ter só o conhecimento didático, não te faz um bom professor. É essa conjugação de esforços que pode te levar a uma formação. E outra coisa que é fundamental e sem a qual não existe, e precisamos voltar à raiz, não pode existir uma formação de professores que não se dê articuladamente com o campo do trabalho, com a escola. É lá o nosso lugar privilegiado de atuação. O espaço físico e os espaços de aprendizagem que não são os espaços físicos das escolas. Mas a rede precisa ela precisa participar do processo de formação. Nos conselhos das faculdades precisaria ter alguém da rede. Vera, alguém da rede. Das redes municipais e estaduais. A rede precisa, numa relação horizontal, participar do processo formativo. Volto à medicina. Quando a gente vai propor um curso de medicina, se você não tiver um hospital com o número de leitos do SUS, para que as pessoas façam um acompanhamento, se você não tiver o preceptor, você não tem um curso de medicina. E a gente faz um curso de pedagogia sem ter relação nenhuma com a escola e num estágio muitas vezes muito frágil, em que nós propomos o estágio. O estágio não pode ser um componente pedagógico, um componente curricular dos projetos pedagógicos da instituição formadora. Ela tem que ser das instituições formadoras em que participa o professor da escola de educação básica.
como protagonista, daquele que ajuda a pensar a estrutura do estágio e como que esse estágio vai ser pensado naquela escola, responsabilizando as redes municipais, responsabilizando as redes estaduais. Aquele componente não é da universidade, não é da instituição formadora, é também da rede. E o professor que participa, ele participa como um protagonista e que deveria ser valorizado, inclusive, para participar dos processos formativos dos estudantes dos cursos de licenciatura. Isso daria uma outra dimensão para a formação, da dimensão do trabalho, e o PIBID faz muito bem isso, a dimensão do trabalho, o dia a dia, o cotidiano, a produção, a relação com os professores de educação básica. Já estou avançando para o final. Muito bem. E é nesse sentido que nós temos tentado traçar algumas ações e políticas públicas de formação de professores que, de algum modo, possam provocar a fixação dos estudantes nesses cursos e a melhoria também dos processos de formação. De um lado, repensar a identidade dos cursos e a reformulação dos projetos pedagógicos. É isso que eu estou também alfinetando a vocês aqui. Precisamos repensar os processos pedagógicos. Precisamos fazer com que os cursos dialoguem mais e precisamos fazer com que esses cursos dialoguem com as redes, com o campo do trabalho. Infraestrutura das licenciaturas. Uma boa licenciatura precisa de uma boa estrutura física, uma boa estrutura de laboratórios, e de laboratórios que não sejam, e que sejam protótipos daquilo que se pode fazer nas escolas de educação básica. Nós não podemos também criar algo que estará distante das escolas de educação básica, mas laboratórios como espaços possíveis da inventividade, da criatividade, da produção de conhecimento, para que quando na escola de educação básica a gente também consiga produzir conhecimento, repensar o currículo, repensar as práticas, repensar a didática, repensar a nossa própria prática docente. E algumas políticas de formação de professores, e aí eu entro já tentando finalizar, em algumas que nós estamos trabalhando em Brasília, no caso da CAPES, que são algumas ações de fixação. Várias dessas ações eu não trouxe aqui, não vou fazer um apanhado geral, eu vou me ater aqui ao PIBID. Queria dizer que nós temos, faltando o R ali, nós temos ações de cooperação internacional também para professores de educação básica na CAPES, mas o PIBID tem sido hoje, talvez, o principal programa de formação de professores, de indução ao magistério e de valorização da docência, e é uma das principais políticas de articulação, teoria, prática e de articulação universidade-escola, instituição formadora-escola. Ele tem contribuído, aí eu nem precisaria elencar tudo isso, porque vocês mesmos já sabem muito bem, ele tem contribuído para a formação para o trabalho, no sentido de mostrar que a realidade da escola e que os discursos enlatados da escola e sobre a escola precisam ser flexibilizados. Muito cuidado com os discursos de que a escola de educação básica pública é ruim, não serve, não isso, não aquilo. Muito cuidado. Uma boa formação tem que impactar as concepções. O que determina a prática docente não são os instrumentos. O que determina a prática docente é a concepção, ou são as concepções que mobilizam esses sujeitos. Se ele tiver tudo de bom nas mãos, mas ele tiver uma concepção tacanha, que não foi afetada pelo processo formativo, dificilmente ele vai usar isso tudo de bom em prol do exercício educacional. E para que ele utilize a formação, ele tem um trabalho central, e a formação contínua, um exercício de formação que começa aqui na universidade, mas que vai ser perene ao longo da vida profissional. E é uma formação que se paute no trabalho, articulando universidade e escola, numa valorização social da profissão, que leve à produção de material didático, e o PIBID ele se assenta nisso, nessa diversificação de práticas, que leva ao protagonismo, o enriquecimento das práticas formativas, o diálogo. Eu gosto muito do diálogo que é travado entre os muitos sujeitos do PIBID, o professor da universidade, o professor das escolas e os estudantes. E é intencional no desenho político do PIBID, metodológico do PIBID. Esse diálogo é para que numa perspectiva bem vigotskiana, da sócio-interatividade,
os sujeitos possam se pôr a caminho, possam se pôr ao diálogo, tentando chegar lá naquilo que é mais complicado de a gente chegar, que são as concepções, e isso a partir da verbalização, a partir da discussão, a partir da interação desses sujeitos. E por isso, quem é coordenador de área aqui? Levanta a mão, do PIBID. Coordenador de área do PIBID. Ótimo. Quem é supervisor? Levanta a mão. Muito bem. Eu quero pedir para vocês, não cerciem a capacidade criativa dos estudantes do PIBID. Deixem que eles errem. Bachelard dizia, um químico francês da década do século passado, dizia que o erro é fundamental e necessário. Deixem que eles proponham. Às vezes a gente fica na ânsia de, mas essa metodologia não vai funcionar. Deixa que eles proponham, que eles arrisquem, que eles criem e depois discutam, levantem os prós, os contras, tentem afetar aquilo que é uma concepção ainda frágil sobre o exercício da docência. E por isso que nós não podemos fazer PIBID sem momentos de interação. Isso não é PIBID. Sem estudo, sem pesquisa, sem investigação, sem um olhar para a prática e para o dia a dia da sala de aula, da escola, no diálogo contínuo com os professores que estão ali dentro. E valorizando esse professor que está ali dentro. Coordenadores, valorizem a prática dos professores de educação básica, no sentido de entender esta prática como um conhecimento necessário para a formação dos futuros professores. Da mesma forma, aí eu digo para os licenciandos, levanta a mão quem é licenciando participante do PIBID aqui. Que é a maioria. Desafiem a sua própria formação. Seja autônomo. Não esqueçam disso que eu vou dizer agora. Desafie a sua própria formação. Não se conforme. O Brasil vive o que ele está vivendo, porque nós somos um país, não é um país pacífico, como dizem, nós somos um país conformado, um país que foi colocado na forma, e a gente adquiriu a forma e acha que dentro da forma está bom. Quem é da biologia sabe que se uma planta é colocada dentro de uma forma, ela vai tentar crescer, mas ela acaba se adaptando àquela forma. Nós somos um país conformado, não se conformem. No bom sentido, revoltem-se. No bom sentido, cause uma evolução e uma revolução no seu próprio processo formativo. Revoltem-se com uma formação pequena, qualquer. Busquem mais. Criem, produzam, proponham, arrisquem. Não tenham medo de arriscar, não tenham medo de propor para a instituição. Participem dos conselhos internos da instituição, participem da vida escolar, busquem a interação com a comunidade. Isto é fundamental para o processo formativo. Arrisque, você que é da biologia, trabalhar com alguém que é lá da geografia, da química, da história, da geografia, de outra área. Arrisque um projeto que seja para além de disciplinar, que seja intersetorial, a psicologia, a medicina, a odontologia. Arrisquem. O Brasil precisa de professores e de professoras que arrisquem mais do que muitos de nós temos conseguido arriscar. E eu te digo uma coisa, estou falando para os estudantes, sejam melhores do que nós, sejam melhores do que o Orlando, sejam melhores do que a Vera. Com todo o respeito que eu tenho ao teu trabalho, Vera, não estou diminuindo o teu trabalho. Sejam melhores do que eu, sejam melhores do que a irmã Alice. Sejam melhores. Eu acredito que se nós pudéssemos dizer alguma coisa, o tempo todo, queremos dizer isso mesmo. Sejam melhores como professores, como professoras, como docentes, para que a gente tenha uma sociedade que consiga se contrapor a este vício e a isto que enfraqueceu os valores humanos do que eu falava no início da minha apresentação. Agradeço a gentileza de terem me ouvido, espero que vocês tenham muito sucesso ao longo desses dias de evento e que sejam melhores professores e professoras do que eu, do que o Orlando, que todos os que te formam hoje são. Muito obrigado.
Queremos, em nome do professor Orlando, professor Délcio e de todos que compõem o PIBID-FAI, e nós, a partir de agora, deixamos então livre o uso da palavra. Quem quiser fazer perguntas ao professor Helder, ele está aqui à disposição. Vocês, por gentileza, ergam o braço, o Du leva o microfone até vocês, vocês fazem a pergunta e com todo prazer o professor Helder irá responder. Boa noite. Como o senhor vê a questão educacional, onde muitas vezes as instâncias que tomam decisões que vão afetar a sala de aula, estão totalmente ou muito distante do que acontece da sala de aula. A sala de aula é um local muito vivo, muito dinâmico, e às vezes na educação existe muito a questão do gabinete, que está ali decidindo teoricamente o que vai acontecer lá, e a hora que chega na prática do professor é algo totalmente desassociado, que o professor às vezes não consegue fazer, e aquele que propõe não consegue nem entender porque deu ou não deu certo. Parece que é uma questão um pouco recorrente no Brasil. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Mais alguma ou não? Aguinaldo, isso passa um pouco pelo processo da constituição da nossa política educacional brasileira e da política como um todo. Muitos gestores, os gestores que nós temos, muitos no Ministério da Educação, são professores. Eu sou professor, atuei na educação básica, pública, sou professor hoje, estou professor numa universidade em Uberlândia. A Vera, professora, que também é gestora de política pública. O prefeito que estava aqui, professor dessa instituição, pelo que eu rapidamente conversei com ele. E eu concordo contigo que nós não podemos e não se faz política pública de gabinete. E que qualquer bom gestor, mesmo que ele não seja um professor, ele tem que escutar quem é e quem conhece da escola. Por que nós estruturamos o PIBID da forma como ele está estruturado e que eu disse que precisamos respeitar a horizontalidade das relações? Porque ninguém conhece mais da escola e da sala de aula do que o professor que está na escola e na sala de aula. Mesmo que o Orlando tenha passado pela escola de educação básica, hoje afastado da escola de educação básica, ninguém conhece mais a escola de educação básica do que aquele professor que está lá. Então, o professor da escola de educação básica atualiza o Orlando, que atualiza esse outro professor numa rede de formação. E eu acredito que um bom gestor, ele tem também um bom projeto de educação e bons nomes para a educação. Isso vai passar pela nossa consciência política daquilo que eu falava anteriormente, e que também passa pela formação docente. Quem é que nós entendemos, ou como que nós avaliamos, e se nós avaliamos os projetos políticos de quem nós elegemos? Dificilmente a gente se debruça. Posso estar falando uma grande mentira para essa região, mas dificilmente a gente se debruça num plano de ação, e dificilmente a gente cobra esse plano de ação, e dificilmente a gente questiona ou levanta essa questão para quem a gente acaba elegendo. E a gente precisa fazer isso com muita frequência e cobrar que essas posições, quem atua na saúde, tem que ter conhecimento de saúde. Óbvio que não dá para que seja a mesma pessoa, mas nós vivemos uma república, uma democracia, em que existem os conselhos, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, que é justamente para dar este tom democrático e o tom da realidade de uma determinada prática profissional para nortear políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de justiça, por exemplo. Então, eu acredito muito que esta é uma ação e uma função também da própria docência, a constituição do pensamento político e da cobrança e da exigência e do exercício político que a gente deveria ter também dentro das nossas salas de aula. E que muitas vezes a gente esqueceu e passou batido. Na década de 80, 70, vocês lembram do OSPB e da Educação Moral e Cívica?
Quem é da década de 70 sabe o que é educação moral e cívica. Eu estou vendo as pessoas mais velhas balançarem a cabeça. Desculpa. Mas o SPB, à época, infelizmente, acabou sendo, em função da ditadura, uma disciplina civilizatória. Hoje eu olhava vocês cantarem o hino, era para a gente aprender um pouco disso, como funciona a Constituição do Brasil e tudo mais. Isso eu lamento bastante, porque é importante a gente aprender o hino, sim. Mas precisamos constituir na escola espaços de debate e discussões que seja para além do hino. Eu ainda pensava hoje, quando cantávamos o hino, será que todas as pessoas sabem o que significam essas palavras do hino nacional? Vocês não têm impressão que algumas palavras são tão difíceis que a gente não compreende? Ou será que sou só eu que não compreendo? Sou só eu que não compreendo? Todos compreendem todo o hino na sua... Não, eu acho que não. A gente também tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. E olha que eu canto muito este hino. A escola precisa também ser esse espaço. E eu não estou propondo a criação de uma disciplina ou um retorno do SPB. Mas o espaço da química, o espaço da matemática é também um espaço de uma discussão para além do conhecimento matemático ou para a realidade em que está também o conhecimento matemático nesse debate, nesse debate propositivo e político que nós travamos no dia a dia. Todo ser humano é um ser político. Engana-se quem acha que não. E essa discussão passa também pela formação docente. E isso que você me pergunta passa pela consciência, pela consciência política necessária à constituição do cidadão. Ok? Obrigado. Mais alguém? Simone. Helder, você ouviu a gente comentar aqui que quando a gente iniciou os trabalhos do PIBID, nós conseguimos resgatar alguns cursos de licenciatura que não funcionavam há algum tempo. Ficamos por uns 3 anos sem turmas de matemática, uns 2 anos sem turma de história, uns 5 ou 6 anos sem turma de geografia, que resgatamos este ano 2015 com as bolsas do PIBID, e já há bastante tempo sem formar turmas do curso de letras. A CAPES tem alguma ideia, tem algum levantamento a respeito disso, do fato de essas políticas voltadas ao processo formativo estarem recuperando, né, esperanças, né, de novos agentes educadores nas escolas de educação básica em função dessa oportunidade? A CAPES tem esse conhecimento, tem um levantamento estatístico a respeito disso, ou isso ainda é novo para todo mundo? Não, isso não é novo, não. Em 2012, nós fizemos um levantamento no Brasil, e o Brasil é muito grande, de 45 mil, 37 mil respondentes com relação à reestruturação dos cursos de licenciatura a partir de políticas públicas como o PIBID. Nós acabamos de contratar 2 consultoras agora que vai fazer um outro levantamento, colhendo de 2012 em diante, qual é o impacto de programas como o PIBID para a reestruturação do projeto pedagógico, porque nós já temos dados bastante consistentes da aproximação com a escola, da abertura das escolas e tudo mais, produção de material didático. Agora, a gente está preocupado como que num processo que reverbera a formação para a formação, como que o PIBID tem contribuído e se tem contribuído? Qual é a interferência, vou dizer assim, essa é a pergunta. Qual é a interferência do PIBID para a reestruturação dos projetos pedagógicos? E mais, como que o PIBID tem contribuído para que os egressos do PIBID se insiram de fato na educação básica? É uma preocupação do atual presidente da CAPES e a gente está debruçado nessas questões, porque muito nos preocupa sobre a efetividade das políticas públicas. É muito dinheiro colocado, é muito recurso público colocado. Óbvio que nós falamos bem do programa, é um excelente programa e defendo o programa, mais do que qualquer um, eu defendo muito o programa, mas a gente tem que avaliá-lo. E esse momento, que é um momento delicado, de crise que estamos vivendo no Brasil, é também um momento de avaliação, de olhar o programa e de perceber se este investimento público
que ultrapassa seus 600 milhões de reais, é um investimento que de fato tem efetividade para aquilo que ele se propõe. E ele se propõe a ser uma política de fixação, por isso a gente tem que pensar não só no crescimento das licenciaturas, mas na diminuição da evasão desses cursos de licenciatura. E é um dado que a gente precisa associar ao ENAD e ao censo da educação superior, para a gente perceber se isso de fato está acontecendo e em parceria com as instituições que nos fornecem esses dados. Estamos trabalhando isso já não é de agora, de longa data, para que a gente consiga mostrar em que medida esta política é efetiva e onde ela é efetiva. Ela não se propõe a ser efetiva no aumento do IDEB, por exemplo. O IDEB é um indicador que mostra uma densidade em 3 tópicos, em 3 áreas. Não necessariamente a FAI ter estudantes do PIBID vai fazer a escola aumentar o IDEB. Isso pode acontecer e tem acontecido. Só que eu não posso colocar a pergunta aí. Se eu colocar a pergunta aí, a política não foi desenhada com essa finalidade. Foi desenhada com a finalidade de aproximar a educação, a formação do campo prático. Então, essas diferentes perguntas nós já estamos fazendo para repensar e para estruturar a política pública e para manter a política pública, que é sempre uma preocupação que nós temos, e para fazê-la crescer, como o Orlando sugeriu no início da noite. Obrigado. Meu nome é Aline. Eu gostaria de saber que, já participando do PIBID, a gente vê muito disso, dos professores incentivando, mostrando, querer mesmo que a gente veja um novo método para a educação, querer mostrar para o aluno a melhor forma de aprendizagem e explicar realmente. Porém, observando, vemos que a maior dificuldade são as salas superlotadas, principalmente no caso da nossa disciplina, como a matemática. Como você conseguir controlar uma sala com 50 alunos, no caso algumas com 60 alunos, até mesmo o professor há muito tempo na escola tem essa dificuldade, né? Hoje mesmo a gente está numa sala com 45 alunos, onde na maioria das vezes, se tiver todo mundo na sala de aula, o PIBIDiano não tem espaço, a gente tem que ficar em pé, vem muito degradado o aluno do 4º ano para o 5º ano, alguns alunos não conseguindo fazer a multiplicação, alguma coisa assim. Como que a gente consegue trabalhar melhor, encontrando uma sala tão superlotada, uma defasagem de algum aluno que sabe muito para algum aluno que sabe pouco? Como que a gente consegue trabalhar com os dois o mesmo conteúdo? Excelente questão. Toda estratégia, Lia, não é? Toda estratégia e toda metodologia, toda proposta didático-pedagógica é ceifada na raiz numa turma de 40, 50 estudantes. Toda. Se o professor não consegue nem se movimentar. Não é uma pergunta da qual eu tenho respostas para te dar. O que a gente precisa fazer, já existem políticas, e novamente, o ato político, existem políticas que limitam o quantitativo de estudantes nas escolas de educação básica, nas salas de aula de educação básica. E nós precisamos insistir nessas políticas. Nós não podemos ter numa turma de sucesso, uma turma de 50 estudantes nas escolas. Dificilmente teremos sucesso. Mesmo que nós organizemos as atividades para que sejam trabalhados em grupos, no conjunto, no diálogo, dificilmente o acompanhamento será possível se você quer fazer o acompanhamento da aprendizagem, porque a nossa preocupação é, de um lado, com o ensino, como ensinar, e não existe uma fórmula, se existisse, não precisaríamos estar aqui, como ensinar, e isso implica numa análise da realidade daquela sala de aula, e cada sala de aula é uma sala de aula. Às vezes numa turma de 40 você até consegue ensinar mais do que numa turma de 5, dependendo desta realidade, mas você tem que fazer a análise, e por isso o processo de ensino ele é dinâmico, mas também você precisa acompanhar de um outro lado o desenvolvimento da aprendizagem. E isto é que torna o nosso trabalho altamente complexo, porque você não olha só de um prisma, você olha de dois lados.
E nesse sentido, as turmas superlotadas, elas não são favoráveis ao desenvolvimento do trabalho docente. E aí eu digo, Lia, que precisamos de pessoas muito bem formadas para que nos dê subsídios, para que quem elabora política pública educacional também se preocupe com esta situação específica. Nos dê substância para isso. Não é só falar que não funciona. Precisamos de substâncias reais que mostrem que turmas, e pode ser até um trabalho do seu TCC, ou de uma pós-graduação que você fizer, que turmas muito povoadas têm impactos talvez não tão positivos para os processos individuais de aprendizagens e para o processo coletivo de aprendizagem. Pensa nisso, nos ajuda. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Isabel, sou professora da casa mesmo. Eu gostaria de saber como é que o MEC está pensando propostas para o ensino médio nesse momento de mudanças mesmo da sociedade, tecnológicas, como se pensar o ensino médio para o futuro? Ensino médio é algo bastante denso e existem algumas políticas que já estão sendo criadas. No Congresso, existe uma comissão de parlamentares que tem discutido o ensino médio. No Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica tem discutido e tem programas voltados para o ensino médio inovador, e também de reestruturação das escolas, da infraestrutura das escolas para se adequar ao ensino médio. É fato que a educação média, o ensino médio no Brasil, ele é muito frágil, talvez seja um gargalo que nós temos e que precisa ser repensado. Então, de um lado, já existem políticas, já existem ações específicas, o ensino médio inovador que congrega os diferentes professores em torno da problemática e da propositura de ações para a melhoria da realidade específica de cada professor que participa desta política, desta ação, que é o ensino médio inovador. Do outro lado, o próprio Conselho Nacional de Educação, aliado com o Congresso Nacional, tem discutido a reestruturação do ensino médio, repensando inclusive a organização curricular. Será que a pulverização de disciplinas, química, física, biologia, matemática, história, geografia, da forma que está colocada 11, 12, 13 disciplinas na escola, é o melhor caminho, numa escola tão condensada? Então as discussões estão avançando, talvez em direção à escola de tempo integral, à educação integral, estão avançando para que a gente repense os conteúdos e, por isso, pensar o currículo da educação básica, a base nacional comum, que está sendo pensado em termos nacionais, mas também em termos locais. Isso tudo tende a tensionar e a modificar, principalmente, o ensino médio. Mas uma coisa importante, eu acredito que você também, Isabel, que isso fosse mais rápido. Mas o processo não pode ser tão rápido quanto nós gostaríamos, porque se ele for rápido, ele acaba sendo de uma ou de um grupo muito pequeno de pessoas, sem participação de quem está lá na base. E o Ministério da Educação hoje tem a política de ouvir as pessoas, de ouvir as entidades, de ouvir os grupos, para que a gente construa uma política que não seja para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, mas que tenha perenidade no seu impacto, na sua ação. E por isso que essas ações acabam sendo mais lentas do que o nosso desejo de transformação. Boa noite, professor. Boa Sou noite. Flávio. Flávio? Eu vi no slide falando sobre a residência docente. Eu fiz parte da residência educacional que teve da política do Estado, que ela foi cortada no ano passado. O PIBID tem algo parecido com isso? Porque assim, a gente conseguia trabalhar, eu trabalhava mais educação também, na parte da manhã com as crianças e na residência à tarde. Então eu conseguia ver o que eles precisavam à tarde para poder aplicar de manhã com eles. E o PIBID tem uma parte para fazer isso com eles também? O programa de residência docente é uma outra ação do Ministério da Educação, ainda embrionária, que está em fase piloto, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação de Minas Gerais da UFMG.
A ideia nossa é ampliar este programa, já tem inclusive um projeto de lei no Senado, para que a gente consiga captar recursos para constituir um grande programa chamado Residência Docente, em que os professores iniciantes sejam acompanhados por professores mais experientes da educação básica, em diálogo com a instituição, com outras instituições formadoras. Porque geralmente a formação acontece uma instituição como a FAI, que leva para as escolas de educação básica aquilo que supostamente ela precisa de formação. A ideia do Residência é que a própria escola de educação básica, identificando a sua demanda, consiga ajudar os professores iniciantes, e aí a gente pegar a experiência dos professores. Eu conheci a professora que trabalha, já aposentada, trabalhou a vida toda com educação infantil. A experiência que ela traz de educação infantil pode enriquecer em muitos professores que estão começando na educação infantil, para além do trabalho que ela desenvolve dentro de uma instituição formadora como a FAI. Como professora da educação básica. E a Residência Docente tem esta perspectiva. Como o preceptor de um curso de medicina, que vai estudar os casos, os casos clínicos da medicina, e tentar interagir em diálogo com um médico recém-formado. No caso da Residência Docente, é um preceptor docente que vai estudar os casos didático-pedagógicos reais com os professores iniciantes, para ressignificar a prática, ressignificar o conhecimento desse professor e a interação desse professor na proposição de ação e estratégias didáticas para aquela realidade. Então, esta é a dinâmica do Residência Docente. Eu conheço, mas não gostaria de falar da residência educacional do Estado, mas eu conheço que tem uma ação muito importante que eu acredito que esteja sendo repensada para talvez uma futura implementação. Obrigado, Flávio. Boa noite. Pedro, pelo que, se eu entendi o que Vossa Senhoria está dizendo, nós precisamos ter muita ética em toda a instituição de ensino, independente de que seja. E essa ética vem daquilo que a gente coloca. Ó, eu tenho uma sala de aula de 60 alunos, eu quero dar aula? Quero. Posso. Agora devo? Não, não devo. Não devo porque ela tem muita gente. E aí o que eu faço? Eu me travo e não dou aula? Não. Eu tenho que ter diálogo e a capacidade de voltar ao meu diretor ou alguém, ou seja, tudo que Vossa Senhoria disse, eu preciso ter a transparência de ter diálogo com os meus parceiros para que as coisas possam mudar. Então esse professor, porque está nos dito hoje, ele precisa estar aberto para enfrentar as dificuldades e ter diálogo para poder mudar gradativamente. E Vossa Senhoria está nos dizendo que essa mudança não é rápida. Ela vem gradativa, mas quando ela vier, ela vem fundamentada em alguns alicerces e isso pode ir. Então eu acho, pelo que eu entendi, é que nós temos que estar aberto ao diálogo e quando formos fazer críticas, não fazer críticas abertas ou diretamente àquele que é responsável por ela, o diretor, o meu coordenador, o supervisor e assim por diante, para que a coisa possa mudar. E que quando formos elegermos alguém, termos bem claro na nossa mente a educação que foi proposta, a educação que nos é proposta, para que a gente possa trabalhar efetivamente em cima disso. Pelo que eu entendi de Vossa Senhoria, acho que basicamente é isso que nós precisamos fazer, dialogar e expor as ideias para que a gente possa trabalhar corretamente e amplamente na educação. Muito bem, Pedro, é exatamente o recado que eu quis deixar aqui para vocês. Não existe educação sem diálogo. Não existe educação com imposição de algumas ideias. Por isso que o PIBID não foi pensado para ser um projeto fechado na sua matriz original. A base metodológica do PIBID é a interação. E a interação horizontal. As pessoas na mesma posição, enxergando a escola, enxergando a sala de aula. E é disso que nós estamos falando. Se a gente conseguir avançar nesta direção, eu acho que a gente já fez muito. E eu concordo contigo plenamente. Não dá para responsabilizar só o diretor da escola porque a sala está cheia ou isso ou aquilo. É um movimento político, nacional, regional, local, que nós precisamos desenvolver para que a gente vá equalizando os processos educacionais
dentro das escolas, em diálogo com as pessoas que são bem intencionadas. E a gente fala tanto de políticos mal intencionados, mas eu quero dizer também que existem muitos políticos bem intencionados. E eu acredito que seja o caso desta região, dessa cidade, deste entorno, pela própria representação aqui do prefeito. Isso é bastante singular e bastante significativo quando, num evento dessa envergadura, a prefeitura se faz presente, a secretaria se faz presente. Isso é fundamental, é necessário, é importante. Então a gente tem que acreditar. A gente sempre fala tão mal dos nossos gestores, e existem aqueles que não cumprem bem o seu papel, mas eu quero dizer que existem aqueles que estão fazendo direitinho o trabalho a que foram chamados, talvez não respondendo à complexidade do que precisa, mas talvez fazendo o melhor de si dentro da função que lhe foi colocada, que lhe foi confiada. Eu acredito nisso, e eu preciso acreditar nisso para continuar fazendo gestão de políticas públicas, porque senão a gente não consegue sobreviver. Obrigado, e é exatamente o recado que eu quis passar. Obrigado ao professor doutor Helder Eterno da Silveira. E, em nome da comissão organizadora, reiteramos o convite a todos a participarem da sequência dos eventos do terceiro Encontro Nacional do PIBID-FAI. Amanhã, dia 1º de setembro, das 8 ao meio-dia, oficina intitulada Modelagem da Cognição com o uso do conceito de ciberespaço do ensino fundamental para a construção do conhecimento através do interdisciplinar. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, oficina intitulada Fronteiras Interdisciplinares no Ciberespaço para o exercício da construção do conhecimento no ensino médio. À noite, a partir das 19h30, aqui no auditório, conferência intitulada As Licenciaturas e o PIBID, Impactos e Possibilidades, a ser proferida pela professora doutora Bernadette Gatti, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Na quarta-feira, dia 2 de setembro, começando às 8 da manhã, seguindo até o meio-dia, oficina intitulada Tecnologias de Comunicação Alternativa na Escola e Ensino Fundamental. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, a oficina intitulada Tecnologias de Comunicação Alternativa na Escola, Ensino Infantil. Às 19h30, no bloco 3, apresentações de trabalhos científicos e exposição de objetos didáticos pedagógicos. Na quinta-feira, dia 3, a partir das 19h30, no bloco 3, continuação das apresentações de trabalhos científicos e exposição de objetos didáticos pedagógicos. Primeiro Festival Didático Cultural do PIBID-FAI, na sexta-feira, 4 de setembro, a partir das 19h30, aqui no auditório, apresentações das obras didáticas culturais. No sábado, a partir das 7h30 da manhã, aqui também no auditório, apresentações das obras didáticas culturais. E em nome das faculdades adamantinenses integradas e da comissão organizadora dos eventos, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Damos por encerrada, então, esta solenidade de abertura do terceiro Encontro Nacional do PIBID-FAI e primeiro Festival Didático Cultural PIBID-FAI. Desejamos a todos uma boa noite e até amanhã às 8 da manhã.